Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos traz muitas advertências e ameaças. E pensamos nessa carta de Santiago, falando do perigo das riquezas injustas, e também as palavras de Jesus sobre escandalizar, colocar obstáculos, escândalo, palavra que quer dizer uma pedra de tropeço. Então, colocar escândalos e tropeços para os pequeninos, para aqueles que estão começando, iniciando um caminho de fé. Também tem a advertência sobre as coisas que nos fazem tropeçar. Aqui é traduzido como se teu pé, se tua mão te leva a pecar, Também no texto original aparece a palavra escândalo aí. Se o teu pé te serve de escândalo, se a tua mão te serve de escândalo. Então, é todo um ensinamento, uma advertência sobre as coisas que nos levam para longe do nosso caminho com Deus. E elas aparecem aqui em forma de advertência. E aqui a gente pode perguntar, mas a gente não deve servir a Deus por amor e não por medo? Por que aqui tem palavras que nos metem medo? Certamente o caminho dos perfeitos é o caminho do amor, não do temor, porque é o amor que é a condição dos filhos, enquanto que o temor é a condição dos escravos. Mas também diz a sabedoria que o temor de Deus é o início da sabedoria, A Bíblia também nos diz isso. Daqueles 7 dons do Espírito Santo, são colocados mais ou menos por ordem de hierarquia, O primeiro é a sabedoria, mais alto de todos. E o último é o temor de Deus. E os dons são como uma escada, Do temor de Deus você passa ao dom da piedade, e é o gosto pelas coisas de Deus. Depois você passa para a ciência, o conhecimento de Deus, que só o amor pode te dar. Depois a fortaleza, o dom da fortaleza, que te faz combater contra tudo aquilo que te leva para longe do amor de Deus. Depois o dom do conselho, que te dá o discernimento.
sobre que passos você deve dar para perto de Deus. Depois, a inteligência, o entendimento e, por fim, a sabedoria. Então, aqui se fala de um caminho. Temor de ir para longe de Deus também é saudável, a gente deve ter em conta. Jesus também aqui, ele usa essa expressão, que aqui é traduzida por inferno, né? Mas no original do Evangelho, Jesus fala da Geena, que era o lixão de Jerusalém, Vale de Inom, porque no Vale de Inom tinha se estabelecido o culto a um deus terrível que chamava Moloch, um culto que incluía sacrifícios de crianças recém-nascidas. Então a criança recém-nascida era jogada no fogo e tocavam os tambores para abafar o grito da criança sendo queimada. Terrível culto ao falso deus Moloch. E também ali tinha havido, nesse Vale de Inom, condenações à morte. Então era um lugar abominável para os judeus. Então eles disseram que aquilo era um lugar tão amaldiçoado que eles não poderiam construir nada ali em cima. A única utilidade que serviu aquele terreno do Vale de Inom foi para ser o lixão da cidade. Então aquele lixo ficava queimando dia e noite, porque ele era o tempo todo alimentado, né, com os restos da cidade. Então ficava queimando o tempo todo. E ali também os vermes, né, como todo lixo. Então é isso que Jesus fala de uma vida perdida, de uma vida desperdiçada, e é aquilo que ninguém quer. Pois claro, Jesus fala dessa linguagem, a mão, o pé, o olho, não são nossos membros que pecam. Jesus mesmo ensinou que é do nosso coração que sai o pecado. Então, não é o nosso olho que peca, é a nossa má intenção que faz com que a gente peque com os olhos. Não é a mão que peca, é a nossa ganância que nos faz pegar com as mãos aquilo que é do outro, né, que é direito do outro, e acumular para nós. Não é o pé que peca, né? É o nosso coração que nos leva a caminhar, a dirigir os nossos pés para um caminho que vai longe de Deus. Então, de forma especial, a Escritura hoje nos alerta contra essa espécie de ganância, né, tanto nas coisas temporais como nas coisas espirituais, e essa inveja, esse olho mau, né, que a gente lança para o bem do outro. São Tiago se concentra no acúmulo das riquezas, muitas vezes acumuladas na base da injustiça, de levar a negar ao outro o que é direito dele. Então, que denuncia aqueles homens que se banqueteiam, que vivem no luxo porque negaram o devido salário, a devida paga aos que trabalhavam para eles. Então, diz essas coisas tão sérias: vocês engordaram o coração de vocês para o dia da matança, né? Como na roça se engorda o porco, né? Quando ele está já bem redondinho, bem gordinho, está na hora de matar ele para fazer todas as comidas, né? Então ele diz, é isso que o coração de vocês está fazendo, né? Com o apego, com a ganância, com a avareza de vocês, engordando para o dia da matança.
Mas a avareza, a inveja, o ver com maus olhos o que é do outro, a ambição, a cobiça, também acontece na vida espiritual. E aqui a gente tem dois casos. No livro dos Números, Moisés reuniu 70 homens fora do acampamento, para eles receberem o Espírito de Deus, que ajudaria eles a governar, porque Moisés estava ficando esgotado, porque era ele que governava sozinho toda a multidão. Então ele foi aconselhado a dividir a autoridade dele com outros, que também ajudassem a manter a harmonia, a ordem no povo de Israel. Então esses 70 sábios e o Espírito de Deus desce sobre eles. Mas tem dois que não foram para essa reunião e ficaram no acampamento, e ali também o Espírito de Deus desceu sobre eles. Então Josué, vendo isso, vai contar para Moisés e diz: olha, tem dois não autorizados ali que receberam o Espírito Santo, você quer que a gente proíba eles? E Moisés diz: você não deve ser invejoso, não tenha ciúme. E fala essa frase que deve ressoar tanto no nosso coração, diz assim: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor concedesse a todos o seu Espírito. Um desejo que depois é realizado, no dia de Pentecostes, onde todos aqueles que se aproximam de Cristo recebem o Espírito Santo, como nós também recebemos o Espírito Santo. Depois a gente tem no Novo Testamento um novo caso de inveja, o apóstolo João, que diz a Jesus: olha, tinha um homem e enquanto fazia exorcismo estava mencionando o teu nome, e nós proibimos ele de falar o teu nome, porque ele não é dos nossos discípulos. Os exorcistas do judaísmo usavam muito o nome de Moisés, o nome de Elias contra os espíritos maus, sai em nome de Moisés, em nome de Abraão, em nome de Elias. E esse homem desconhecido começou a dizer também: sai em nome de Jesus. E os apóstolos ficaram com inveja: não, esse aí não é dos nossos, como é que ele se atreve a usar o nome de Jesus? E Jesus censura eles por isso, diz assim: não impeçam, ninguém pode usar o meu nome e depois falar mal de mim. Quem não está contra nós é a nosso favor. Isso, irmãos e irmãs, nos fala muito de um espírito que é próprio do católico, porque católico quer dizer universal, aquele que encontra o bem em todos os lugares, aquele que encontra, como dizia São Justino, um dos primeiros escritores do cristianismo, São Justino Mártir, as sementes do verbo em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as condições. E o próprio do católico é se alegrar por isso. O nome católico, vocês sabem, ele não está na Sagrada Escritura, mas ele foi usado desde o início, as primeiras décadas do cristianismo, para distinguir aquele que é da igreja original de Cristo daquelas seitas que foram surgindo. E também serve para distinguir duas maneiras de viver a fé, porque a seita é sempre marcada pelo exclusivismo. Nós somos o pequeno grupo, nós somos os únicos que vão se salvar, nós somos os únicos que estão certos.
Todos os outros vão se perder, todos os outros vão para o inferno, só nós vamos nos salvar. Esse é o espírito da seita. Enquanto que o espírito católico, que é o espírito universal, ele vê as sementes do bem em toda parte e se alegra com elas. Porque onde existe ainda que um pouquinho de luz, as trevas já estão sendo derrotadas, né? No lugar escuro, basta você acender um palitinho de fósforo e as trevas já deixaram de cobrir todo o lugar, né? E o católico é assim, tem um espírito generoso, né? Santo Agostinho, com as seitas da sua época, diziam assim: vocês nos dizem, não somos irmãos de vocês, mas nós católicos dizemos, vocês sim são nossos irmãos. E tanto é assim que quando vocês passam para a Igreja Católica, a gente não pede que vocês se batizem de novo, porque a gente reconhece que vocês são nossos irmãos. Enquanto que vocês, quando alguém passa para o lado de vocês, vocês exigem que se batize de novo, tá? Porque não reconhecem, tá, que somos irmãos, mas nós reconhecemos, vocês são nossos irmãos. Nos tempos recentes, São João 23, né, o Papa que abriu o Concílio Vaticano II, disse uma coisa tão bonita, infelizmente ainda está tão longe de ser realidade, né? Ele dizia: vocês, com os nossos irmãos cristãos separados, aqueles do protestantismo, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer juntos, a gente não deveria fazer separados. Quantas coisas a gente poderia fazer juntos com os nossos irmãos separados? Ler a Sagrada Escritura, meditar a Bíblia, orarmos juntos, rezarmos juntos os salmos da Sagrada Escritura, falar de Jesus, nos alegrar pela presença dele em nós. Esses nossos irmãos, a grande parte deles recebeu validamente o batismo, né? Quando é a fórmula certa do batismo, porque a fórmula revela a fé, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o uso da água, né? A infusão ou mergulho na água. Então, receberam, né? Fazem parte do corpo de Cristo, ainda que de uma forma imperfeita. Mas a gente não deve ser tropeço para eles, pelo contrário, a gente deve animar a que eles vão se aproximando cada vez mais da plenitude da fé. E como é que a gente aproxima os nossos irmãos da plenitude da fé? A gente aproxima eles por meio da caridade e do amor, porque é isso que faz ganhar novos irmãos para Cristo. Vamos pedir nessa Eucaristia a graça de continuar sempre com o coração aberto, verdadeiramente católico, né? Capaz de enxergar o bem em todas as partes, né? Em todos os lugares, e atrair os nossos irmãos e irmãs para a plenitude da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor,